Bolsonaro virou réu por unanimidade, mas ponto de divergência em voto de Fux pode ajudar o ex-presidente. Vamos entender o que é isso, porque nem eu entendi. Vamos começar pelas notícias. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria. Aqui é ainda quando estava 3-0, tá? Quando formou maioria. Para que Jair Bolsonaro seja julgado como réu na trama do plano golpista investigada pela Polícia Federal e também apresentada a denúncia pela Procuradoria-Geral da República. De 5 votos, 3 foram favoráveis ao relator Alexandre de Moraes. Agora nós já sabemos que foi 5-0, tá? Então não precisa passar o resto disso aqui, não. Vamos ver rapidinho aí o que a Carmen Lúcia falou e o Xandão. Os outros eu vou passar depois. Do que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo. Temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia, tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Esse aí só quem é muito velhinho entendeu. Agora vamos dar uma olhada no que disse o dono do Brasil. E não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres. Uma engolida em seco. O cara tá ansioso. Mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro... E nunca mostraram essa porra. Mostra pra nós a minuta. Que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação... quando conversaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Não há necessidade de ler a minuta do golpe, porque ela já é conhecida por todos. Bom, esse foi o voto do dono e o do Fux. Do Fux eu vou ler aqui, ó. O ministro Luiz Fux também votou a favor do recebimento da denúncia, consolidando a maioria. No entanto, divergiu
dos colegas quanto ao local de julgamento, defendendo que a análise fosse feita pelo plenário do STF e não pela primeira turma. E aqui tem o voto do Fux. Mas a parte que nos interessa aqui é essa parte aqui, ó, de divergência. Ele divergiu dos colegas em relação onde seria o julgamento. E aí eu vou trazer aqui um vídeo Pô, eu separei o nome do cara, mas eu perdi o nome do moço, né? Mas muito provavelmente ele é entendido dos negócios. Esse moço aqui que vai explicar que se houvesse um ponto de divergência, o Bolsonaro poderia entrar com recurso. Eu não entendi muito bem se não fosse por unanimidade. Bom, vamos lá, vai. Olha só o que eu vou dar em primeira mão para vocês. Esse processo não vai terminar em 2025 como Alexandre de Moraes queria. Pessoal, estou dizendo aqui, assinem embaixo. A estratégia do Alexandre de Moraes dará errada. Fux ontem jogou um balde de água fria nesse processo. Ele está falando aqui sobre um discurso do Fux no dia anterior do voto, tá? Ele fez um discurso divergindo de um monte de coisa lá. Na verdade, divergiu de uma. Porque esse processo não vai terminar na primeira turma. Só termina quando acaba, pessoal. O que vai acontecer? Olha só, vai ter esse processo em 2025. Ao final, o Fux vai discordar de alguns pontos desse processo. Nós vimos que foi um só, né? Mas, segundo ele vai falar, bastaria divergir de um ponto. E havendo um voto contrário... Então, aqui que eu não entendi. Aqui ele fala um voto contrário. Nós tivemos 5-0. Não teve voto contrário. Porque em dado momento ele fala se divergir em um ponto. E aqui ele fala um voto contrário. Não houve voto contrário. Houve uma divergência. E aí eu fiquei sem entender se o Bolsonaro vai poder recorrer para ser julgado no plenário. E aí ele me confundiu. Em algum ponto... Tá vendo? Vamos lá. Contrário, em algum ponto... Um voto contrário em algum ponto. Então, pelo que eu entendi, o voto do Fux ajudou o Bolsonaro. Vai nascer às defesas a possibilidade de um recurso para que esse caso vá para o plenário. Só não iria para o plenário com aquilo que chamamos de embargos infringentes. Se fosse só não iria para o plenário. Eu não entendi. Eles votam ponto por ponto? Porque só assim, para ter uma divergência, um voto diferente. Porque assim, foi unânime, mas lá tem ponto por ponto, se divergir de um, já dá essa prerrogativa pro réu, porque agora são réus, né? Se fosse unânime. Não vai ser unânime. Então, foi unânime, né? Os números totais foi unânime, mas teve uma divergência de um ponto. E essa divergência de um ponto é suficiente? Eu tô perguntando para vocês porque eu não entendi. Eu fiquei confuso com o vídeo do moço. Talvez eu seja muito burro mesmo. E agora vai ter milhões de comentários dizendo: você é burro mesmo. Caguei. Pode ser que não seja unânime somente em algum ponto. Por exemplo, o Fux está questionando a competência da primeira turma. O Fux provavelmente vai votar pela anulação da delação do Mauro Cid. E provavelmente em outros pontos que surgirão. O Fux deixou claro ontem que não está alinhado com o Alexandre de Moraes e ele não faz parte desse tabuleiro. Para! Aceitou o bagulho lá de boa, foi unânime. Eu não sei, uma hora eles dizem que todo mundo tá junto, todo mundo tá mancomunado, que é uma máfia, blá blá blá. Aí outra hora não, porque o cara falou um negocinho diferente, né? Não é um teatro, não é porque é um teatro, né? Pra dizer que ainda há alguma imparcialidade ali, né? Vamos falar, tu acha que não é combinado, tu vai divergir, tá? Pra divergir num ponto aí só, pra todo mundo não achar que foi tudo combinado isso aqui, vai dar muito na cara. Então você diverge aí nesse um ponto aí, depois ele vai pro plenário, mas ele vai ser condenado do mesmo jeito. Eu vejo dessa forma. Os bolsonaristas não. Porém, entretanto, todavia, ainda que o Fux divirja em um ponto,
Ai, meu Deus. nasce para as defesas a possibilidade... Você me confunde, moço! Eu sou muito burro mesmo, viu? de um recurso que é levar esse caso ao pleno, e ao pleno é quórum estendido, ou seja, acabou a estratégia de terminar em 2025. Tu acha que se eles quiserem acelerar, não acaba em 2025, não? Ah, meu Deus do céu, esse povo ainda acha que existe lei aqui, que as coisas vão na velocidade... mano, pra condenar alguém de direita, meu amigo, é na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa. Esse caso, com certeza, vai se estender para 2026 a ser analisado no pleno. Aí, eu procurei, juro, eu procurei bastante. Eu atrasei esse vídeo porque eu fiquei procurando pra caramba algo que me mostrasse que sim, o Bolsonaro vai poder recorrer por conta desse ponto divergente e tal, porque eu fui procurar sobre o ponto divergente. Não encontrei nenhum lugar falando sobre isso, então eu fiquei sem saber. Por favor, me corrija. E tudo isso que ele falou foi sobre... um dia anterior que o Fux falou isso aqui, ó. Presidente, a corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. A delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4 diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. E eu não tenho a menor dúvida que houve omissão, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos, assim, num momento em que é preambular, tem o Ministério Público se desenvolveu para esse momento, de juntar outros documentos, outros fatos, enfim. Mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecido o devido processo legal. Eu até pediria até umas gentilezas eu poder ir assistir essa oitiva. Mas, realmente, eu vejo que nesse momento não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido que não é o momento de ser. Bom, foi isso. Aí, e essas falas gerou o vídeo do moço ali, né? E agora nós já temos o resultado. Foi 5-0, né? Foi unânime, né? Então, eu fiquei de verdade. Porque uma hora eu entendi uma coisa, uma hora eu entendi a outra. Ó, Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado, com unanimidade de votos na primeira turma. Tá, foi unânime. E aí eu fiquei sem entender o negócio do ponto. Se divergir de um ponto, já dá para recorrer e tentar levar para plenário, ou teria que ter um voto divergente dos 5 aqui, ser 4-1. Eu fiquei confuso. Eu já sou confuso. Uma mente TDAH é confusa. E eu realmente fiquei sem entender. Você entendeu? Diz pra mim aí nos comentários, então. Bom, 0 surpresas. Eu acho que ninguém ficou surpreso. Eu vi pessoas, canais aí, falando que ficaram surpresos com a divergência do Fux. Mas eu acho que tudo isso faz parte do teatro, né? Se não houvesse uma vírgula de divergência, ia ficar muito na cara. E aí todo mundo ia estar falando nesse momento: olha lá, vocês viram? Tá. Mas agora, como o Fux divergiu, vão se falar outras coisas, né? Por exemplo, se o Bolsonaro puder realmente recorrer por conta desse ponto divergente aí estão falando, né, do voto do Fux, que acabou ajudando o Bolsonaro, né? E esqueceram que, no final, foi unânime e ele virou réu, né? Bom, chegou até aqui, like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais, me siga no @canal Conectado e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.